Fala galera vascaína, aqui é o Humberto Silva, canal Conecta Vascaína, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Então vamos trocar essa ideia aí, vamos falar de Vasco. E tem uma situação aqui, ó, vou colocar pra vocês, saiu no GE, o Pedrinho aí respondendo, ironizando, né, uma declaração do BAP. Então vamos acompanhar aí. É muita coisa, é muita informação, então vamos que vamos, já gravei alguns shots aí, e agora tô gravando um vídeo longo pra gente falar um pouquinho mais sobre essa situação, então vamos que vamos. Pela CBF com relação a conflito de interesse, que não cai nem na questão do fair play financeiro, cai na questão de conflito de interesse. Está seguindo à risca todos os processos. E os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história não só de vida, mas de gestão deles, cai em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco já tem muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente para o BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu estou começando a achar que ele é vascaíno. Aí, ó. Deixa eu ajeitar a câmera aqui agora. Deixa eu ajeitar aqui. Mandou, tem que ser assim, pô. Tem que ser assim. Tá quieto ali, o Vasco tá quieto. A gente tá quieto aqui no nosso canto, né? O cara veio, mexeu com a gente, meu irmão. Tem que responder logo de pronto. Tem que responder de pronto. Tem que demorar, não. Mandou recado, falou uma gracinha, alguma situação, tem que vir logo e, entendeu? Rebater, já dá logo a resposta merecida. E é isso. A situação foi essa aí, ó. Presidente do Vasco, Pedrinho. Vou ler para vocês aqui para poder contextualizar aí a situação. O presidente do Vasco, Pedrinho, ironizou as críticas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, sobre o processo de venda da SAF do Clube São Januário. O dirigente e ex-jogador chamou de paixão louca pelo Vasco o interesse do rival no assunto. Aí, Pedrinho aí, né? A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Cara, que panca. Que isso, mano. Vamos lá. Agora eu gostei de ver, hein? Vamos lá. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco. O Vasco já tem muito problema e eu tenho problema para cuidar. Tem muito problema, né? Deixa eu ver aqui. Tem muito problema. Que tá o texto aqui. Tá errado. Tem muito problema para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E estou falando diretamente sobre o BAP. Porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno. Meu irmão, a parada é essa, entendeu? É estilo Leila Pereira, né? Se falar uma gracinha já vem logo. A declaração foi dada na zona mista após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, né? O Vasco enfrentará o Vitória. Na mesma entrevista, Pedrinho disse: está confiante, otimista e empolgado, né, com as negociações para vender 90% da SAF vascaína. A proposta é de, no mínimo, 650 milhões de investimento nos próximos 5 anos. A Almirante Participações de Empreendimentos S.A. de Marcos Lamáquia larga na frente como investidor âncora que apresenta uma proposta inicial e tem direito de preferência no processo competitivo. Marcos é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Flamengo critica o vínculo familiar que ligaria os dois clubes e chegou a acionar a agência reguladora para tentar barrar a transação. É isso aí. Tá acontecendo todas as situações e o Vasco vai pegar o Vitória, né? O primeiro jogo aqui no Maracanã ou em São Januário, né?
creio eu que o Pedrinho vai optar pelo Maracanã. Eu prefiro o São Januário, entendeu? Que eu acho o título mais importante do que bilheteria. Então, São Januário, os jogadores estão mais acostumados, a torcida é mais próxima ao campo, eu acho que favorece mais ao Vasco. E o segundo jogo é lá. Espero que o Vasco consiga passar, né? A Vitória, e o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho lá no Vitória. Tá em ascensão, eliminou o Flamengo, né? Eliminou aí o Império do Mal. Espero que o Vasco consiga passar. Já contratou o Sousa, o cara chegou animado. O Colídio, agora é oficial, o Vasco contratou o Colídio, tá? Tá em conversa aí com o Diego Carlos. Parece que o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, tá tentando um acordo para que ele saia, né, de forma gratuita lá, uma rescisão amigável, né? E aí facilitaria para o Vasco, né, a contratação dele, apesar de ser um salário caro, mas ele está, se eu não me engano, com 33 anos, é um jogador que já está pensando, né, mais no final da sua carreira aí, e voltar para o Brasil seria interessante. Então talvez ele facilite a situação para que seja concretizado aí sua vinda para o Vasco. E o De Ossa já é passado, né? Pelo jeito já é passado, ainda mais com esse técnico aí que está dando jeito nesse elenco, sem as contratações, ainda mais vindo o De Ossa, o Colídio aí vai encorpar ali, né? Vai dar mais liga, vai ter mais opções. Parece que o De Ossa agora vai ser uma situação para segundo plano, para uma outra época e um outro momento, né? E o Brian Rodrigues, o empresário dele, parece que está oferecendo ele para outros clubes também, para pressionar o América do México a renovar com ele ou melhorar as condições de salário dele lá. E tem jornalista falando que o Vasco ofereceu, fez proposta, tem jornalista falando que o Vasco não fez proposta, só está sondando, só está em conversas ali, procurando um momento oportuno, né, para formalizar uma proposta. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Vasco enfrenta o Olímpia, ingressos esgotados na quinta-feira, ingressos esgotados, né? No domingo contra o Santos, ingresso esgotado também. Então o Caldeirão lotado é aquilo, a torcida é enganjada. E o Vasco mostrando em campo lá que está merecendo, né, o apoio da torcida. Sem merecer, a torcida já apoia. Merecendo, então, aí é estádio lotado toda hora. Beleza, rapaziada? Então, ó, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, naquela hypada, ative o sininho. Quem não é inscrito, é de graça, se inscreva, Vascaína ajuda Vascaína. Quem já é inscrito, muito obrigado aí por acompanhar o canal. Coloque nos comentários aí a opinião de vocês, é importantíssimo. Isso aqui é canal de torcedor, resenha, beleza? Tamo junto, muita fé, forte abraço, saudação vascaínas.